Olá, amigos do portal JP News e da JPTV. Estamos recebendo aqui nos estúdios o vereador Marcelo Cardona, que foi candidato a prefeito de Montenegro e perdeu por uma diferença de 56 votos para o atual prefeito eleito, Paulo Azeredo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Adriano. Uma boa tarde aos internautas do JP News. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Bem, Marcelo, vamos falar um pouco sobre o pleito de 7 de outubro, né? 7 de outubro, onde nós tivemos aí uma eleição bastante acirrada, talvez a mais acirrada do Vale do Caí, já que em outros municípios houve diferenças um pouco maiores, né? E eu gostaria de saber, Marcelo, como é que tu analisas, em primeira instância, essa eleição aqui que deu a vitória por 56 votos a Paulo Azeredo? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer os 12.524 eleitores que acreditaram no nosso projeto, na nossa proposta e que votaram na nossa candidatura no último dia 7 de outubro. Dizer que existiam 5 projetos em disputa, 5 propostas de administração, 5 propostas para o próximo período no município de Montenegro, e uma delas foi escolhida pela população por uma maioria em relação à nossa de 56 votos. Então, nosso reconhecimento a esta eleição, nosso reconhecimento aos eleitores que optaram por uma outra candidatura, o respeito ao processo eleitoral e que, quando se coloca em eleição, sempre digo, a gente coloca a nossa proposta. Nós colocamos a nossa história, o que pretendíamos fazer, de que forma administrar o município, e o eleitor entendeu que deveria optar por outra candidatura. Então, eu acho isso natural do processo eleitoral, natural da eleição, que em 5 candidaturas, uma só seria vitoriosa. Não foi a nossa, mas colocamos durante todo o período eleitoral, com muita transparência, com muita clareza, os nossos objetivos, o que gostaríamos de ver acontecendo em Montenegro nos próximos 4 anos. Marcelo, ficou aquela sensação de que faltou um pequeno detalhe para ser planejado na eleição, para que vocês pudessem ter o sucesso no pleito? Quando uma eleição é perdida ou ganha por 56 votos, pode ser por 56 votos para um lado, ou por 56 votos para o outro, ou 29 de diferença, né? Nem 56, mas 29 é a diferença, né? 29 pessoas que optariam para a nossa candidatura, o resultado seria diferente. Então, quando existe uma diferença muito pequena, nós podemos dizer que um fato isolado poderia determinar. Se no sábado de manhã, na caminhada, tivesse tido um apelo para o sábado à tarde, diferente do que foi feito no sábado de manhã, no dia 6, poderia ter buscado esses 29. Então, quando a diferença é muito pequena, nós podemos, assim, sempre se diz, quando o avião cai, não cai por um motivo só, né? Não se perde uma eleição por um único motivo. São vários os motivos que, quando tu avalia uma campanha, tu vai dizer, bom, hoje eu faria a campanha de outra forma. Não mudaria os meus princípios, não mudaria a forma como pensamos a cidade, não mudaria o plano de governo, talvez mudasse a forma de abordagem em alguns aspectos. Mas, se pegar um fato isolado, poderia ser o determinante para ganhar a eleição. Então, essa diferença dá margem a isso, né? Se no domingo mesmo tivesse trabalhado de outra forma, trabalhado, que eu digo, a presença ou a fiscalização, enfim, tem vários fatos que aconteceram durante a campanha, mas quando a diferença é tão pequena, um fato só pode mudar essa eleição por 29 votos. Bem, muito se fala num panfleto que foi divulgado durante a campanha eleitoral, que, segundo alguns analistas, poderia ter sido determinante para a mudança de ideia de muitos eleitores, né? Como é que o candidato Marcelo Cardona viu esse assunto? Eu vi com muita tristeza. Primeiro porque não existiu a coragem, né, de assumir a autoria de uma difamação injusta e que isso ainda corre um processo, ainda está
em fase de investigação na delegacia de polícia, é caso de polícia, né? E como é um caso de polícia, de uma agressão pessoal, de uma difamação, de uma mentira que durante a eleição do processo eleitoral aconteceu em relação a mim, isso tem que ter alguém responsável. Eu gostaria de ir até o final desse processo para apurar a responsabilidade de quem promoveu esta ação. Então, isso ainda vão ter desdobramentos, evidentemente, porque ainda está tramitando na delegacia de polícia, porque as pessoas que estavam entregando isso na cidade foram presas. Então, esperamos que isso seja apurado, não para mudar o processo eleitoral, mas eu quero e necessito saber quem é a fonte, de onde saíram essas acusações e quem é o responsável por isso. Alguém tem que ser responsabilizado pelos danos pessoais e morais que foram causados durante a candidatura. Marcelo, o seu partido protocolou na Justiça Eleitoral uma solicitação de informações com relação à prestação de contas do candidato Paulo Azeredo. O senhor tem conhecimento do teor desse documento? O partido não protocolou uma solicitação de informações. O partido protocolou algumas informações para verificação se constavam na prestação de contas como um auxílio ao processo transparente que deve ser de prestação de contas, que é uma etapa da eleição. Essa eleição foi pautada por muitas ações judiciais, né? Nós sofremos uma série de ações judiciais durante a campanha, tivemos êxito na grande maioria, assim como tiveram ações judiciais em relação às outras candidaturas também. Então, como a prestação de contas ela é determinante, porque é muito fácil dizer, eu fiz uma campanha muito econômica, não tive gastos, mas não aparece na prestação de contas os gastos efetivos que houveram na campanha. Então, para isto, nós encaminhamos, o Partido Progressista encaminhou à Justiça Eleitoral algumas informações para que sejam contempladas na verificação da prestação de contas das candidaturas. Vereador Marcelo, com relação às pesquisas eleitorais, que uma delas mostrava o senhor aí com quase 20 pontos, ou um pouco mais de 20 pontos na frente do candidato Paulo Azeredo, depois houve uma nova situação em relação a isso. Como é que o senhor vê essa questão das pesquisas eleitorais? Primeira pesquisa é um dado científico que eu acredito e deva ser pautada, deve pautar um planejamento, não só de campanha eleitoral, como planejamento também da iniciativa privada, ouvir as pessoas, ver o que elas pensam, né? É um dado científico que deve ser levado em consideração. Às vezes a gente analisa uma pesquisa ou quando tem um resultado e compara com uma pesquisa, não se atém em que período foi realizada a pesquisa, né? Então, a última pesquisa que nós tínhamos, ela era de uma semana, de 7 dias antes da eleição, e que foi divulgada e que era o dado que se tinha. Ele deve pautar o planejamento, mas nós não devemos confiar exclusivamente nessa única fonte. E eu acredito que uma campanha não pode estar exclusivamente pautada em números de pesquisa. Penso que as pesquisas no processo eleitoral, a divulgação delas, elas acabam trazendo um ingrediente novo à eleição, que deve haver legislação específica a respeito disso. No meu entendimento, ela deve ser um instrumento de planejamento, ela deve ser um instrumento de trabalho interno, mas elas atrapalham o processo eleitoral quando divulgadas, quando estampadas em jornais, como nós temos no Brasil inteiro. Isso influencia muito a eleição, isso tanto para uma coisa, quanto para mexer com alguns indecisos, quanto para dar uma determinação de trabalho a quem aparece na pesquisa numa situação desfavorável. Então, eu acho que ela prejudica o processo eleitoral e deveria ser utilizada exclusivamente para as análises internas dos partidos, para planejamento de campanha, sem a divulgação. Bem, candidato Marcelo Cardona, vereador Marcelo Cardona, foi candidato a prefeito em Montenegro. Há alguma possibilidade
do senhor se candidatar a deputado estadual no próximo pleito, que teremos em nível estadual aí, para tentar a cadeira que já foi de seu pai? Em função da excelente votação que fez aqui em Montenegro. Adriano e internautas e assinantes do Jornal Progresso, né, eu não tenho uma carreira política. A minha vida, ela tem alguns momentos em que eu me dedico à cidade, né, e que não está pautada em eu ter necessidade de agora buscar um espaço político em algum governo ou junto a algum deputado, né. Eu não vivo da política, né, e eu determinei um tempo da minha vida para me dedicar à cidade e propus isso à cidade, juntamente com um grupo de pessoas que não faço também sozinho, não sei fazer política sozinho, não tenho a ambição pessoal na política, mas sim representar um grupo de pessoas que entende que a cidade deveria ser gerenciada de outra forma, ter um outro processo de gestão, ter uma mudança de rumo em relação ao planejamento, enfim, uma série de ações que nós entendíamos que a cidade carece e que poderíamos contribuir para esse processo de mudança. A cidade entendeu que outro projeto deveria e deve ser o vitorioso e o foi na eleição. Então, não tenho pretensão de sair dessa eleição, buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa, não é a minha vontade, mas a eleição e a dinâmica do processo eleitoral é que vai dizer mais à frente. Não é a minha vontade é oferecer uma candidatura à cidade, a cidade disse que não, volto, né, para a minha atividade, que tem muita coisa para fazer, né, volto para a minha atividade privada, sigo o meu caminho, né, e a minha participação em causas públicas do município de Montenegro, ela prossegue. Eu acredito na nossa cidade, acredito que aqui é o melhor lugar para se viver e depende de nós mudarmos o que encontramos hoje na nossa cidade. E para isso eu me dispus como candidato a prefeito. Não tenho pretensão de ser candidato a deputado estadual. Vereador Marcelo, um rápido balanço aí dos seus 4 anos à frente do Legislativo na Câmara Municipal de Montenegro. Desde o primeiro momento, na Câmara de Vereadores, meu mandato foi pautado por, em primeiro lugar, mudar o perfil do Legislativo. O que é mudar o perfil do Legislativo? O Legislativo, a Câmara de Vereadores, ela passa a ser, ela é, assim como a Câmara de Deputados, assim também é, assim como a Assembleia Legislativa, muitas vezes é, um apêndice do Poder Executivo. Ela não exerce a sua principal função, que diz sempre, são poderes harmônicos, mas independentes. E a função do Poder Legislativo é principalmente fiscalizar o Poder Executivo. Quando o Poder Executivo, que tem mais força, que tem a caneta, que tem o dinheiro, que tem o orçamento, que executa as obras, exerce uma interferência, como exerce no nosso Parlamento, como exerce no Congresso Nacional, em que através de emendas parlamentares, através de uma série de mecanismos, através do mensalão, exerce um papel de domínio sobre o Poder Legislativo, perde o país. Perde a crítica sobre o Executivo, perde a fiscalização sobre o Executivo. Então esse foi o primeiro ponto em que me dediquei no Poder Legislativo. Primeiro, já na eleição da primeira mesa diretora, quando, mesmo criticado pelo meu partido, criticado pelo governo que fazíamos parte naquela época, que queriam ter a maioria e passar de roldão, como se diz, atropelar, patrolar o Poder Legislativo, nós dissemos que não. O Legislativo deve ser pluripartidário, e assim o fizemos durante 4 anos, por isso o PT é presidente hoje, por isso o PDT foi presidente no ano passado, porque nós entendemos e defendemos essa tese desde o início do mandato, de que o Poder Legislativo deveria ter a sua independência. E como é que ele pode ser independente? Quando ele faz e exerce o poder de fiscalização. Por isso, muitas vezes, não se entendia como é que um vereador do partido, que faz parte do governo, estava lá fiscalizando uma obra pública, estava cobrando a respeito de várias ações do governo, né? E muitas vezes, até na campanha foi utilizado isso, de trair o seu governo. Não, o papel do Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo. E mesmo que
Para isso, tu tem que entrar em conflito, muitas vezes, com as pessoas do teu partido e do governo, que de alguma forma o meu partido fazia parte. Então, atuei muito com o papel de fiscalização. E aí dizem, muitas vezes assim, era um grande opositor do governo. Não, era um grande fiscalizador do governo. Cumprindo a função do vereador. Cumprindo a minha função para a qual fui votado e para o qual as pessoas queriam que eu exercesse este papel. Então, realmente, fui um fiscalizador e é muito difícil ser fiscalizador, exercer o papel de vereador, porque é mais fácil quando nós exercemos esse papel criticando o governo federal. Eu sempre digo isso, eu me dediquei 4 anos a escrever sobre a cidade, onde escrevi, espaços de jornal que eu tive, eu sempre escrevi sobre a cidade, temas da cidade, e a minha fiscalização se dava exclusivamente em relação aos temas da cidade. Por quê? Porque em relação ao Estado tem os deputados estaduais, em relação ao Congresso, ao presidente da República, tem os deputados federais. E eu dizia o seguinte, eu fazia uma crítica a Dilma, ou ao Lula, né, mas a Dilma, que eu peguei esse período, no púlpito, lá na Câmara de Vereadores, o efeito é zero. Né? Quem é Marcelo? Não tem efeito nenhum. Eu criticar o Tarso, governador Tarso, lá na Câmara de Vereadores, qual é o efeito? Zero. Agora, quando critica o prefeito, causa um outro efeito, e é o mais difícil de se fazer. Quando se estabelece a fiscalização do que eu posso fazer e que eu posso interferir, que é uma obra que está na minha frente. Isso, muitas vezes, o Poder Legislativo se omite, não quer fazer. Por que não quer fazer? Porque as relações na cidade elas são pessoais. E elas vão causando essa dificuldade e não se tem um entendimento de que está cumprindo exclusivamente o papel. Por que fiscal não quer fiscalizar muitas vezes? Porque não quer se incompatibilizar com as pessoas. Mas a função dele é fiscalizar, ele é fiscal, ele é concursado para ser fiscal, e às vezes a pessoa não entende que ele está ali no papel cumprindo a sua função. Por que o policial militar, quando aborda na rua, ele está cumprindo uma função que é desgastante? Mas é a função dele, é abordar as pessoas no trânsito, é resolver as questões da criminalidade. O papel dele é esse, ele tem que exercer esse papel, ele não pode se omitir de exercer esse papel. Então, principalmente, a minha ação foi focada na fiscalização, especialmente cobrando o que não aconteceu nesses últimos 7 anos, especialmente nessa gestão em que eu sou vereador, ações de planejamento, de melhoria de gestão do município, de redução de custo de muitas atividades que se perde muito recurso público. Então, nessas áreas que atuei mais, e me sinto com o dever cumprido, de cabeça erguida, porque fui um vereador atuante durante esses 4 anos, participei de todos os temas e discussões da cidade. Quando não encontrei força suficiente na Câmara de Vereadores, encaminhei o Ministério Público para que pudesse agir, e algumas ações foram dadas andamento e até repercussões também houveram em função disso. Tá certo. Marcelo, muito obrigado pela entrevista e sucesso aí para ti, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Mais uma vez me apresentando à comunidade montenegrina. Agradecer mais uma vez os 12.524 eleitores que acreditaram na Josi e em mim. Muito obrigado, e seguimos o nosso caminho, trabalhando sempre pelo nosso município, acreditando que aqui nós podemos ter uma cidade muito melhor e que depende de nós para que isso aconteça. Muito obrigado. Essa foi a entrevista então com Marcelo Cardona, amigos da JPTV e portal JP News.